A biblioterapia é a terapia através dos livros. Há quem diga que é a cura pelos livros. Seja como for, ler é sempre terapêutico. Permite-nos refletir, acalmar, alegrar, até às vezes soltar lágrimas libertadoras. Também permite-nos sonhar, levar a nossa imaginação para longe, transpor a realidade que estamos a viver. Enfim, são muitas as possibilidades. O que é importante é aproveitar cada leitura em nosso benefício, em benefício da nossa saúde e da nossa vida. Olá, hoje venho até vós falar-vos do livro O Mundo Amarelo, cujo autor é Albert Spinoza. Albert é um engenheiro industrial químico, cineasta, ator, argumentista, realizador, enfim, tem já um longo histórico de produções e também vários livros publicados, sendo que O Mundo Amarelo é o seu grande sucesso. O Mundo Amarelo é um livro de facto especial, não é um livro de autoajuda, é um livro que foi dividido em duas partes, na primeira das quais o autor nos fala das descobertas que fez durante o período em que esteve doente com cancro, entre os 14 e os 24 anos, e na segunda parte nos fala daquilo que ele considera que são os amarelos e, portanto, o mundo dos amarelos. Entre os 14 e os 24 anos, Albert foi sujeito a inúmeros incontáveis tratamentos de quimioterapia, radioterapia, foi sujeito a amputação de uma perna, a extração de um pulmão e até a extração de parte do fígado, sendo que esta última intervenção foi até depois considerada desnecessária. No entanto, Albert encara tudo isto de uma forma muito positiva e diz-nos ele que o cancro lhe tirou coisas materiais, mas deu-lhe a conhecer coisas que de outra forma não teria descoberto. Na primeira parte do livro, como já vos disse, ele fala-nos dessas descobertas que fez e que são 23. É um número que ele considera muito especial, um número que ele diz que foi privilegiado pela natureza. Mas já lá chegaremos. Destas descobertas não vos falarei todas naturalmente, mas pelo menos gostaria de salientar alguns aspectos que me pareceram muito interessantes. O primeiro deles diz respeito ao facto do autor mencionar que as perdas podem ser positivas, que por mais doloroso que nos possa parecer uma perda, esta acarreta sempre aspectos positivos. Imaginem ele dizer que perdeu uma perna, mas ganhou um coto. Estranho, não é? Pois é, mas é assim mesmo que ele encara a vida. Tanto foi que, quando perdeu a perna, resolveu fazer uma festa para se despedir dela, porque, como lhe havia dito um médico, se essa perna te serviu durante toda a vida até agora, é a altura de lhe agradeceres e de te despedires convenientemente dela. Então, ele fez uma festa, para a qual convidou pessoas que estavam relacionadas com essa perna, alguém que tinha jogado futebol com ele e a quem ele tinha conseguido meter golos, uma rapariga com quem tinha estado a trocar pontapés debaixo de uma mesa, etc. E a verdade é que, se a festa ao início pareceu estranha a todos eles, depois acabaram por se divertir imenso e Albert decidiu que no final tinha que dançar em homenagem à sua perna, dançando, portanto, com uma das enfermeiras 10 ou 12 vezes a mesma música até estar verdadeiramente cansado, de forma que ele diz que nunca sentiu o fantasma da perna, ou seja, a sensação de que tem uma perna que não existe mais. E ele acredita que isso aconteceu precisamente por se ter despedido
de forma adequada da sua perna. Outro aspecto que o Albert nos confronta neste livro é que às vezes estamos tão centrados em nós que nem nos damos conta que nesse momento poderíamos estar a fazer uma descoberta importante para a nossa vida. Que é importante, portanto, estarmos abertos para essa possibilidade. Depois, outro aspecto que eu gostava de salientar diz respeito aos diários que ele nos aconselha a manter, como um histórico vital. Da mesma forma que existe um histórico médico, ele diz que é importante mantermos um histórico vital para que 2 ou 3 anos depois voltemos a ler aquilo que escrevemos e nos apercebamos se realmente era importante aquilo que nos preocupava na altura. Se calhar vamos concluir ou que já conseguimos o que pretendíamos, ou que se não o conseguimos era porque não nos sentíamos verdadeiramente preocupados ou não era realmente importante para nós aquilo que considerávamos importante na altura. Outra sugestão que Albert nos dá diz respeito ao facto de ser importante escutarmos-nos quando estamos irritados. Isto é, nós muitas vezes não temos noção da nossa reação quando estamos irritados e das barbaridades que podemos dizer. Por isso, que tal pegarmos num gravador? Hoje em dia, até através dos nossos telemóveis podemos fazer isso e irritarmos-nos dizendo todo o tipo de parvoíces que queremos dizer e depois escutarmos-nos e perceber a figura que estamos a fazer. Talvez isso nos faça pensar de uma próxima vez que nos apeteça começar a disparatar com alguém. Depois, um outro aspecto sobre esta parte, antes de passarmos para os amarelos, diz respeito ao facto de que no hospital, enquanto ele esteve aqueles 10 anos entre entradas e saídas, as pessoas que lá estavam terem uma máxima, que é: não vamos morrer de cancro, vamos morrer de aborrecimento. Isto porquê? Porque havia uma grande inatividade lá dentro, não tinham o que fazer e as pessoas muitas vezes encaram a ida para o hospital como uma forma de parar tudo o que estão a fazer e de ficar ali como se estivessem de castigo. Então ele defende que é importante encontrarem-se atividades que vão precisamente contrariar esta inatividade. Que tal transpormos isto para o nosso dia-a-dia agora que estamos nesta fase de, entre aspas, prisão domiciliária? Mas bem, já chegaremos aos desafios. Vamos antes aos amarelos. O Albert descreve de forma mais ou menos sucinta o que são os amarelos. E eu vou tentar reproduzir o melhor que conseguir aquilo que ele defende. Os amarelos são pessoas especiais para nós. Estão algures entre o amor e a amizade, ou ao contrário, entre a amizade e o amor, se quisermos ver a questão por uma escala diferente. A verdade é que é um escalão acima da amizade. Ao longo da nossa vida, nós encontramos 23 amarelos, o tal número especial para o Albert. 23 porque ele diz que são 23 os segundos que o sangue demora a percorrer o nosso corpo, que são 23 as vértebras que temos na nossa coluna, que são 23 os cromossomas que definem o nosso sexo e que são 23 os cromossomas com que cada um dos progenitores contribui para o sexo do bebê. Enfim, haverá outras razões, seja como for. Na perspectiva de Albert, são 23 os amarelos que vamos encontrar.
Portanto, eu estava a dizer-vos que são pessoas especiais na nossa vida. Não precisam de tempo e de manutenção, tal como os amigos. Pode durar um período de horas numa espera num aeroporto, num consultório, como pode ser um contacto esporádico no tempo, mas a verdade é que quando se retoma esse contacto é como se nunca tivesse sido interrompido. Existe uma espécie de conexão especial com essas pessoas. As conversas com os nossos amarelos fazem-nos sentir melhor e perceber melhor as nossas carências. Mais importante do que tudo, nós devemos abraçar, acariciar os nossos amarelos, ultrapassando muitos dos preconceitos que temos em relação ao contacto físico. Mas ele vai mais além, diz que devemos dormir com os nossos amarelos, porque o adormecer e o acordar são momentos preciosos que nos fazem conhecer melhor a pessoa com quem estamos. Mas atenção, os amarelos não têm conotação sexual. Não são pessoas com quem nos devamos envolver sexualmente. Se isso acontecer, então a relação altera-se e deixa de ser amarela, passa a ser cor de laranja ou de outra cor, mas nunca mais volta a ser um amarelo. Quando o amarelo deixa de ser amarelo, porque empalidece ou porque enriquece a cor ou muda de cor, não volta a ser um amarelo. Bom, esta pode ser uma explicação um pouco estranha, mas a verdade é que os amarelos são pessoas muito importantes na nossa vida, de acordo com o Albert, e que nós devemos ativamente procurar. No entanto, eles cruzarão o nosso caminho no momento certo. Nós vamos reconhecê-los e eles vão reconhecer-nos a nós. Se não nos reconhecerem, é porque não são os nossos amarelos, porque um amarelo é sempre correspondido a outro. Posto isto, o importante aqui é que, de facto, existem conexões importantes que podemos manter com os outros e que são relações que nos enriquecem sob vários pontos de vista. São relações preciosas que devemos guardar, porque daí advirão muitas descobertas para nós e muitas aprendizagens também. Proporcionam-nos bem-estar, proporcionam-nos bons sentimentos. Os desafios que vos gostava de propor depois desta breve explicação e tendo em conta as duas partes deste livro. Por um lado, Albert defende que nós devemos fazer 5 perguntas por dia e apontar as pessoas que nos podem responder a essas perguntas, por mais improvável que seja encontrarmos estas pessoas. Eu proponho-vos, portanto, que façamos 5 perguntas que nos preocupam hoje. E quem seriam as pessoas que nos poderiam responder a estas perguntas? Daqui a algum tempo olharão para elas e irão perceber se efetivamente são as mesmas ou são outras, e se forem, modifiquem-nas. Em segundo lugar, estamos num momento de inatividade, como falámos atrás, à semelhança do que acontece nos hospitais. Então, o que podemos fazer para combatê-la? Que atividades estamos a providenciar para o nosso dia-a-dia ser mais enriquecedor? Em terceiro lugar, vamos tentar pensar nos nossos amarelos. Os amarelos têm tudo a ver com a beleza, de acordo com o Albert Spinoza. Não com a beleza física, de um ponto de vista sexual, mas com a beleza que nós percebemos no ser dessa pessoa. Vamos tentar listar as características
que deveriam ter os nossos amarelos, se é que já conseguimos encontrar algum na nossa vida. Encontrar, talvez sim, identificar é mais difícil, mas bem, fica aqui o desafio. E que descobertas nós fizemos com cada um deles? Enfim, ficam aqui estes desafios para vós. Se quiserem partilhá-los comigo, podem escrever para sandra.rodrigues@blcs.pt e terei todo o gosto em responder-vos. Até à próxima e fiquem bem.